Boa tarde, bem-vindos ao programa Falar Benfica, onde todas as semanas os grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia de Benfica debatem os temas da atualidade. Hoje temos connosco o representante do PS, Carlos Marques, o representante do PSD, António Alvim, a representante do CDS, Paula Mendes, o representante da CDU, Nuno Dias, e a representante do BE, Joana Grilo. A todas e a todos as boas-vindas ao programa, novamente. Numa semana onde se iniciou um desconfinamento gradual tão ansiado por todos e onde muitos já regressaram aos seus trabalhos, numa semana onde se iniciaram as aulas no horário e reabriram as creches, julgo que importa então passar uma mensagem de confiança, mas também de responsabilidade. Seguindo o critério da ordem alfabética definido no anterior programa e como combinado previamente, Carlos Marcos, digamos que temos todos de desconfinar, mas com juízo. Exatamente. Desconfinar com juízo. Mas antes de desconfinar, ou durante o desconfinar com juízo, eu gostaria só de pedir a vossa indulgência para ajudar a facilitar aquilo que vai ser o debate da próxima semana. O nosso amigo do PSD convidou-nos hoje a ler um artigo que publicou no jornal com o título Saúde pós-Covid, alerta vermelho. Eu espero que este alerta vermelho não tenha nada a ver com a festa do Avante, mas enfim, passando à frente. E esse artigo, que é uma primeira parte que foi publicado agora, lança aqui um conjunto de pistas que darão certamente para muito mais de uma sessão. Eu esperando que a segunda parte seja publicada ainda antes da próxima quarta-feira, seria esse facto, em minha opinião, um bom tema discutirmos qual é a saúde que vamos ter. Ainda não é no pós-Covid, é durante o Covid, porque pelos vistos, e agora sim já vou entrar diretamente na pergunta que o moderador fez. Fica feita a sugestão. Muito obrigado. Nós estamos aqui perante uma situação que, ao contrário do que nos dizia o António Alvim na semana passada, não vai terminar em julho e vai permanecer connosco durante muito tempo, infelizmente. E este tema é um tema que nos preocupa. De resto, hoje mesmo, a diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença, num artigo que saiu no jornal, numa entrevista que deu, diz claramente que a segunda vaga na Europa vem aí, só falta saber quando e que dimensão terá. E o grande apelo que ela faz, e o apelo que eu faço, e certamente todos faremos, é que, na realidade, se faça o desconfinamento com muito juízo, porque não está resolvido o problema do Covid, não será resolvido o problema do Covid dos próximos tempos, vamos ter todos que viver com a situação do Covid e isso implica que sejamos todos muito responsáveis na forma de estar, na forma de agir, na forma de nos relacionarmos, de maneira que consigamos fazer a nossa vida o mais normal possível, tendo, no entanto, em conta que vamos ter o problema do Covid a funcionar durante algum tempo. E, portanto, é esse, acima de tudo, o grande desafio que se nos coloca, um desafio que faz com que tenhamos todos de ter muito cuidado e que possamos, enquanto responsáveis ao nível da freguesia, das forças políticas, possamos passar uma mensagem para os fregueses e para as freguesas no sentido de manterem toda a vigilância necessária, todos os cuidados necessários no seu dia-a-dia, nas idas ao supermercado, nos cafés, na praia, quando for a altura da praia, termos todos o cuidado de sermos altamente responsáveis. Não precisamos ter um polícia atrás de nós, até porque não há polícias que pudessem andar atrás de nós, mas acima de tudo precisamos ser de facto muito responsáveis e manter esse grau de responsabilidade e com isso aprendemos a viver com uma doença que não vai abandonar-nos tão cedo. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, pela sua opinião. Passo a palavra desde já para o Nuno. Para a Joana, peço desculpa, para a Joana. Temos de seguir a ordem alfabética. Pronto. Carlos, que surpresa. Ainda agora estávamos a falar de jardins de infância, que vão já abrir dia 1 de junho, e de repente a saúde. É verdade, acho que são dois temas muito importantes, tanto o jardim de infância, que tinha sido proposto pela CDU, como a saúde, neste processo de desconfinamento. Eu queria chamar a atenção, e se falando em desconfinamento e fazendo as coisas com muita calma e muita consciência, em termos todos internamente sistematizado atos de autocuidado e atos de cuidado com os outros. Portanto, estes atos de higiene que fomos martelando que tinham que acontecer têm que estar naturalizados.
Não podemos estar com medo, não podemos estar com medo o tempo todo de sair, não podemos fazer sofrer a nossa saúde mental, temos que desconfinar, temos que o comércio local necessita, outra vez, que o bairro volte a funcionar, precisamos nos vermos e temos que fazer de forma natural. Portanto, esta coisa de não nos tocarmos tem que se tornar natural, infelizmente. Temos connosco a máscara sempre para podermos entrar em espaços fechados, temos connosco o gel para lavar as mãos, e isto tem que se tornar muito automático. Portanto, é nós, como as pessoas mais velhas, como as pessoas mais novas, tem que ser automático. E fazer este exercício dentro das casas, dentro de todos os agregados familiares, dizer aos fregueses de Benfica para fazerem isto, se for preciso repetir as ações várias vezes, para ter muita noção se estamos a tocar ou não com as mãos na cara, se estamos a lavar as mãos na altura certa, para termos este cuidado de forma naturalizada, porque o Covid vai continuar aí, como disse o Carlos. Neste tema do desconfinamento, queria falar de uma ação que vai acontecer amanhã, que se chama a Vigília para a Cultura e Artes. Exatamente como falei, infelizmente, na sessão passada, agora está-se a começar a ver as pessoas que ficaram sem qualquer poupança, que não têm emprego e que estão desesperadas. Uma desses setores é o setor da cultura e amanhã vai haver esta vigília que vou partilhar nas redes sociais, porque agora não podemos ir para lá, vão lá estar pessoas de forma muito controlada, como é óbvio, mas precisamos mesmo de uma solução para um setor onde trabalha muita gente e de repente ficou sem nada porque já eram pessoas de si precárias. Queria também falar das escolas, porque as creches reabriram, porque é interessante a forma como muitas auxiliares e muitas educadoras trabalharam as máscaras, a questão da máscara com as crianças, para que não haja um afastamento, para que não haja medo, para que não haja receio. Esta questão de não haver medo e não haver receio é muito importante trabalharmos, porque as crianças pegam nisso. As crianças reparam que estamos com medo. Tem que ser uma coisa natural, estamos com a máscara, vamos fazer brincadeiras, vamos tornar isto natural. Mas ninguém sabe o que é que vai acontecer no próximo 1 de junho, onde vai abrir os jardins de infância. Ainda não há um protocolo pelo Ministério da Educação. Sabemos que os jardins de infância têm que abrir. Sabemos também que, felizmente, as cantinas vão continuar a funcionar e a dar alimentação ao nível da freguesia de Benfica, que tem acontecido e muito bem, e desde já parabenizo a Junta de Freguesia por isso. Mas perceber o que é que vai acontecer em nível de jardins de infância. Já acabou o tempo, peço imensa desculpa. Já veio ultrapassado. Antes de passar a palavra ao Nuno, peço só a todos os intervenientes que, quando não estiverem na sua vez, de poderem desligar os seus microfones para não haver tanto ruído de fundo, está bem? Nuno, para a sua vez. Então, uma vez mais, boa tarde a todos e a todas. Cá estamos nós nesta semana. Espero que tenha corrido bem a semana a todos os companheiros de painel, ao próprio moderador. E efetivamente, em função daquilo que já foi aqui dito, portanto, havendo aqui uma estabilização do número de casos, uma redução do número de mortes por via do Covid-19, uma redução dos internamentos, etc. Portanto, já se adivinhava de alguma forma esta segunda. Recordo que esta é uma segunda de 3 fases que estão previstas relativamente ao desconfinamento. E nós, naturalmente, que acompanhamos esta fase com preocupação, com atenção também, salientar que é importante que se salvaguarde as situações de saúde das pessoas, isto quer seja no comércio, quer seja nos jardins de infância, quer seja nas creches, nos locais de trabalho, na restauração, nas escolas, etc. Portanto, isso é bastante importante. Como disse aqui a semana passada, para além de uma responsabilidade coletiva que isto pressupõe, e como já foi dito hoje aqui também, há depois uma responsabilidade individual que naturalmente temos que todos procurar ter. Relativamente às medidas, creio que 2 notas. Em relação às escolas, creio que as próprias escolas, ainda há pouco tempo via um documento da escola José Gomes Ferreira, dedicado aos alunos de 11º e 12º ano, onde era indicado um conjunto de procedimentos a ter, e muito bem, que podem ajudar bastante, digamos assim, nesta fase de desconfinamento. Por outro lado, em relação às creches, também sabemos que houve aqui algumas dificuldades, e estão a haver, naturalmente, no arranque. Portanto, a maioria dos funcionários foi sujeita a despiste. Entretanto, sabemos que há muitas famílias que optaram por não colocar no imediato os seus filhos nesses equipamentos. Em relação aos jardins de infância, como foi dito, vão abrir, e eu creio que neste tempo de incerteza, neste tempo mais difícil e que, como já disse, também exige adaptação, o meu alerta vai também para o caso de, em Benfica, se ter colocado aqui alguma instabilidade por parte da Junta de Freguesia e Câmara Municipal relativamente a esta situação do GI número 1, onde neste momento 95 crianças
foram colocadas, e é uma solução a perceber, é uma situação a perceber melhor, foram colocadas aqui perante aqui mais alguma instabilidade, que creio que porventura poderia ter sido possivelmente evitada. E este sim é um alerta que eu lanço, mais do que o alerta vermelho da festa do Avante. Disse de momento, obrigado. Obrigado, Nuno. Paula, tem agora a palavra. Olá, boa tarde Paulo, boa tarde a todos os colegas que aqui estão nesta conversa e boa tarde a todos os que estão aí em casa a ver-nos também em direto. De facto, o desconfinamento na linha daquilo que nós tínhamos falado na semana passada, é um tema importantíssimo e pelos hábitos individuais e coletivos que já aqui todos referimos, que é necessário que de facto tenhamos completamente enraizados nos nossos comportamentos sociais, porque de facto senão vamos àquela velha máxima que tanto se tem falado, que é não morre da doença, morre-se da cura. E de facto o país precisa de andar, o país precisa de abrir, os empresários precisam de retomar a sua atividade, que é para também os colaboradores que têm a seu cargo, as famílias que têm a seu cargo, que dependem deles, também possam facilmente retomar ou tentar retomar a sua vida e não sejam tão afetados, e que nós estejamos a ver diariamente nas televisões os números de pessoas que a cada dia que passa que se inscrevem mais nos centros de emprego por terem ficado com as suas economias perfeitamente arrasadas, sem qualquer futuro que se adivinhe, que seja risonho para muitos que estavam em situações precárias, e de facto temos que ter muito cuidado neste futuro próximo que aí vem, para não deitarmos tudo a perder e voltarmos 2 passos atrás. Já vimos algumas situações mesmo este fim de semana, que felizmente temos um país fantástico cheio de sol e demos conta, no entanto, de termos as praias inundadas de gente no domingo, e alguns que não cumpriam minimamente os 2 metros de distância em que deveriam estar, nem os grupos tinham as dimensões que deveriam ter. Portanto, eu acho que falta aqui também, e sublinhando também o que a Joana dizia, um contínuo esforço de comunicação, de sensibilização das pessoas, de que é preciso de facto manter estes hábitos enraizados entre nós, porque há muita coisa em jogo e de facto principalmente o futuro deste país, o futuro das famílias, destas crianças, temos de ter cuidado, sim. Obrigado, Paula. Por fim, António, tem a palavra. O microfone, António, tem que ligar o microfone. António, tem que ligar o microfone. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estes dias já estão grandes, o que é bom, e nos dão ânimo. Há 2 coisas sobre o desconfinamento, uma boa e outra má. A má é que provavelmente existe mais gente infectada em Lisboa agora do que havia quando fechava. A boa é que hoje em dia as pessoas são identificadas muito rapidamente, fazem muito rapidamente o teste, portanto podem ser as pessoas que estão doentes, são muito rapidamente isoladas, o risco de contágio é menor. Eu lembro que quando fechámos as pessoas não usavam máscaras, não havia máscaras, e digo que não era preciso máscaras. Mesmo na minha idade, só se dava máscara a alguém que tivesse vindo da China, e acho que houve aí um atraso muito grande na organização, na informação e na disponibilidade de meios e de máscaras para dar às pessoas e para fazer testes. Hoje em dia isso está ultrapassado, os testes fazem-se muito rápido. A Benfica teve uma perda e um ganho. Teve uma perda porque a minha unidade, a USF Rodrigues Miguéis, teve que ceder as suas instalações para o ADC, para o atendimento dos doentes com Covid, e mudámos para Sete Rios, onde temos pouco espaço e é longe dos nossos utentes, mas, por outro lado, as pessoas do Benfica ficaram muito mais perto do sítio onde se pode fazer testes. E de ir em caso de infecções respiratórias ocorrer para ser avaliado e testado se necessário. A coisa má foi que tivemos de ser deslocados.
e que agora, para retomarmos, provavelmente o ADC vai mudar para tal escola, para a creche, e tem consequências para eles, mas é fundamental que os nossos utentes possam retomar as consultas presenciais. O que é chamar a atenção para um número que hoje foi divulgado, que nestes meses houve uma perda em relação ao ano passado de mais de 1.300.000 consultas, portanto, que não foram feitas, para além de muitas cirurgias que não foram feitas, e isso já havia atrasos, sobretudo nas cirurgias e nas consultas hospitalares. O atraso vai ser muito maior e não sei como é que isto vai ser recuperado. Mas espero que em breve eu possa estar na USF Rodrigues Miguel a receber os meus doentes, como antigamente, se calhar todos de máscaras ainda, porque acho que temos que manter a precaução. Eu continuo com a minha aposta que em julho isso vai desaparecer. Se vai voltar mais tarde ou não sei. Se voltar, julgo que vai começar da China outra vez, como é a gripe. Lá é primeiro, depois para o Ocidente e depois para o Sul. Vamos ver se em agosto podemos ir todos para a praia sem restrições. E já pode haver festa do Avante, sem problemas. Mas nada disto é certo e vamos ver, isto é uma novidade. Mas eu acho que está a seguir o tempo de 4 meses que eles costumam demorar estas epidemias. Mas vamos ver. Obrigado, António. Fazendo aqui uma pequena resenha a tudo o que foi dito, e foi muita coisa importante. O enfoque do lutar contra o medo, acho que para mim foi que se enquadrava mais até no continuamento da pergunta. A necessidade do comércio funcionar, o ter atenção, obviamente, aos mais necessitados, as questões do desemprego, a comunicação e o facto de ela ser cada vez mais clara, a necessidade dela ser mais clara. E a necessidade de desconfinar, acho que é de todos consensual, essa opinião, acho que temos mesmo que seguir esse caminho. Já agora, como nós, outros países também começarão a desconfinar gradualmente. Numa notícia até publicada este fim de semana no site da Rádio e Televisão Belga Francófona, e de acordo com um estudo da Interface Turismo, os profissionais europeus de turismo, estou a citar, vaticinam que mais de 87% dos turistas europeus escolherão o velho continente quando puderem ter a oportunidade de viajar novamente. E pouco afetados pela crise sanitária, Portugal e Grécia devem ser os grandes vencedores da recuperação do turismo e um destino de preferência. Diria que isto a confirmar-se, o estudo, são boas notícias. Não, Carlos Marques? Sim, claro que são boas notícias, mas vamos ver a confirmar-se. Essa é que é a grande questão. Há pouco citei-vos uma entrevista da diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença, e nessa entrevista ela diz também uma outra coisa que importa termos em conta. O grande efeito, ou a forma como se iniciou a pandemia na Europa, teve muito a ver com as férias de inverno passadas nos Alpes. Isto é, a transmissão que ocorre a partir dessas férias de inverno, nomeadamente no norte de Itália e em França, ocorre precisamente a partir daí com a passagem desses turistas de inverno para os seus próprios países. E, portanto, há aqui um risco que não vale a pena nós retirarmos. Nós temos esse risco, como se dizia no início, vamos ter de viver com ele. E certamente todos nós ficaremos muito felizes se pudermos ter um turismo, se não um turismo ao nível dos anos anteriores, pelo menos um turismo que permita ajudar também um setor que é um setor que está a ser altamente marcado, que é o setor da restauração, mas vamos ter que ter muita atenção a isso, porque nada nos garante que tenhamos de facto a possibilidade de acolher cidadãos vindos de todas as partes do mundo para passar férias aqui, até porque as dimensões e os ritmos a que a pandemia está a cruzar o planeta são diferentes e, portanto, aquilo que está a acontecer agora na Europa, um certo desconfinamento, não é aquilo que está a acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, em África, que é um território sobre o qual nós temos grande desconhecimento. Enfim, a comunicação social normalmente não dá muita atenção àquilo que se passa em África e nós desconhecemos o que é que se passa lá, e certamente será uma tragédia
com uma dimensão incalculável se compararmos isso com o que se passa na Europa, onde os sistemas de saúde foram respondendo, foram acompanhando as alterações. De resto, alterações essas que a maior parte das vezes algumas até são contraditórias, como aconteceu esta semana com aquilo que foi dito pela Organização Mundial de Saúde, a propósito de que as superfícies afinal já não terão o risco de contágio que era previsível anteriormente, ou que as crianças podem não ser o veículo de contágio que anteriormente era assumido. Portanto, estamos todos numa fase de aprendizagem com este vírus. Esperemos que a aprendizagem seja curta e que ele se vá embora tão bem rapidamente, mas o que é facto é que estamos todos a aprender. E, portanto, o risco que vai acontecer no futuro a curto prazo, em relação às férias, é esse mesmo, é saber como é que é possível abrir as portas ao turismo e qual turismo e de onde é que deve vir esse turismo. Tenho dito. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Joana? Então, o turismo, é difícil pensar em turismo assim, mas eu vou voltar a bater na mesma tecla, Paulo, porque nunca apanhei essa cultura no resumo e queria falar disso, porque não sei o que é que os turistas cá vêm a ver, não é? Lisboa, o que é que vêm a ver, o que é que vêm a visitar, o que é que vai acontecer? Não há teatro, não há... O que é que vai acontecer efetivamente? Vêm a ver prédios? Não sei, não sei se é o turismo que temos que olhar. Efetivamente necessitamos que parte do turismo volte, não há dúvida, e provavelmente será um turismo europeu, será o mais seguro do ponto de vista que temos a documentação toda. Não me parece que fechar fronteiras seja uma solução, ou escolher que país é bom e que país é mau também não acho que seja uma solução. Até porque nós temos muitas trocas comerciais e muitas trocas de familiares com o continente africano, portanto fechar não me parece. Temos é que ter outro tipo de rastreios e outro tipo de testes para fazer uma nova realidade. Acho que é isto. Agora temos de ter atenção o que é que os turistas cá vêm a ver, se vêm a ver o número de pedintes a aumentar na rua, porque neste momento há fome em Lisboa e isso é uma coisa muito, muito grave que não se via há muitas décadas. Se vêm a ver peças de teatro magníficas, se vêm a ver peças de ópera, ou o que é que cá vêm a fazer. Acho que é isto. Obrigado, Joana. Provavelmente também desfrutar do bom tempo, não é? Que é aquela grande vantagem que temos para oferecer em relação ao cenário. Dou a palavra agora. Deixei de ouvir por momentos. Sobre esta questão também há alguns comentários, como é óbvio. Bem, já foi aqui dito e continuamos a dizê-lo, o turismo, tal como outras áreas, tem sido bastante afetado. Segundo algumas notícias ainda hoje publicadas, estima-se que haja uma quebra nas receitas na ordem dos 50%, portanto, relativamente em termos médios. Ao mesmo tempo, tem sido um setor onde tivemos, também se estima um número de cerca de 56 mil trabalhadores em situação de desemprego, ou mais de layoff neste caso. Portanto, foi dos mais afetados e foi também daqueles, como já dissemos aqui a semana passada, onde a reboque da crise foram cometidas uma série de práticas menos em defesa dos trabalhadores. Desde cá está das marcações de férias de forma unilateral, do não pagamento de ordenados, enfim, cessação de contratos a prazo, portanto, houve um conjunto de medidas. Agora, é importante, de facto, retomar, porque em torno do turismo funciona todo um conjunto de setores, ou seja, por exemplo, preocupa-nos bastante, neste momento, a questão da TAP, a questão dos voos, como é que vamos ficar em relação à TAP? Naturalmente, com o turismo, o comércio, a restauração, mais todo um conjunto, mesmo o turismo cá dentro, por assim dizer, todo ele tenderá também a contribuir, e sempre, mas sempre dentro daquilo que são as orientações em termos de proteção da saúde, ou seja, é muito importante que isso seja feito, e dizer que em relação a isso que é bom que não venham só europeus, eu espero que venham de outros continentes também, desde que, em termos de saúde, estejam precavidas as situações. E creio que nós beneficiamos, isto é também um pouco o início da notícia, nós beneficiamos do facto de a Espanha, alguns dos países, portanto, onde houve maior impacto do Covid-19, nomeadamente a Espanha, a Itália e até a Inglaterra, e que são destinos turísticos, de facto os impactos terem sido de tal ordem que neste momento a mentalidade, se quisermos, a mentalidade coletiva, as pessoas não estão tão ganhos para ir para esses destinos, e se calhar aí é uma mais-valia para nós, de facto, a explorar, mas tudo, e para terminar,
tudo dentro destas condicionantes, não é? Que é importante salvaguardar a saúde das pessoas, criar condições para quem trabalha e dinamizar a economia. É o que nós achamos sobre esta questão. Obrigado. Obrigado, Nuno. Passo a palavra então à Paula. Paula. Obrigada, Paulo. E eu pego já na deixa do Nuno de dinamizar a economia, e de facto é fundamental, sobretudo neste Portugal que nós conhecemos, que tem as vantagens sobre muitos outros países, que é este sol magnífico, umas paisagens tão diversificadas que permitem atrair todo o tipo de turista. Temos excelente gastronomia, pessoas simpáticas, quer dizer, temos as condições todas reunidas aqui neste cantinho da Península Ibérica para que de facto as pessoas venham e efetivamente tivemos nos últimos anos a nossa economia foi fortemente alicerçada na questão do turismo, e seja ele turismo de lazer, seja ele turismo de negócios, e daí também estarmos a ter consequências tão graves neste setor e também na nossa economia. Efetivamente atrás do turismo vem tudo, quer dizer, é questão dos hotéis, é questão do pequeno comércio de bairro, dos souvenirs, é questão da restauração, e aqui eu congratulo todos os partidos que amanhã vão estar reunidos em sessão de Câmara para aprovar aquilo que já se viu fazer noutras cidades do país, e que Lisboa, infelizmente, ainda não foi pioneira, e por não ser pioneira também não vemos isso repercutido aqui na nossa freguesia, que é a questão da isenção das taxas de ocupação de espaço, e de facto aqui tocando naquilo que também compõe o nosso tecido empresarial aqui em Benfica, que é a questão dos restaurantes e dos pequenos cafés, que obviamente com estas condições todas agora, com estas restrições todas que têm, se vêem privados, muitos deles até de servir dentro de portas, ou pelo menos de servir tantas pessoas dentro de portas, e cuja única alternativa de facto é expandir para fora, e expandir para fora significa ocupação de via pública. E felizmente o CDS em abril teve essa proposta em Assembleia Municipal, em Câmara Municipal, que foi rejeitada, infelizmente, na altura, por não ter sido considerada urgente pelo PS e o Bloco de Esquerda. Peço desculpa aqui aos meus colegas, mas felizmente amanhã já lá vamos, Paulo. Subscrita por todos, portanto, congratulo-me também com isso. Obrigado, Paula. O tempo corre contra nós, como sempre. António, palavra. Ora bem, em relação ao turismo europeu, a minha dúvida é qual é o valor dos 100%. Ou seja, quantos turistas europeus é que vai haver, pessoas dispostas a saírem do seu país, a meterem-se em aviões, se já vão ganhar coragem, sabe, para isso ou não. E depois temos que saber ver se vão para hotéis ou se vão mais para alojamento local. Ou se chegam para encher tudo. Mas são bem-vindos e fazem falta. Mas também não podemos entregar a cidade de Lisboa toda aos turistas. Felizmente, Benfica tem estado resguardado. Aquela ideia de fechar o trânsito da Avenida Liberdade para baixo, acho que é uma coisa inconcebível. Só para ser bonito para os turistas andarem todos a pé. Isto não pode acontecer. E já que falamos disso, também quero falar em relação ao desconfinamento. Quando se quer que os transportes públicos andem sem grande pressão lá dentro, com pouca gente nos transportes públicos, não faz nenhum sentido ter retomado os pagamentos à AML. Eu percebo que é o milheiro da Câmara, mas nesta altura devemos ter que as pessoas usem os seus carros para aliviar os transportes públicos que não chegam e nem podem ser aumentados. E tem um minuto, quase. Quero agradecer também a introdução ao meu artigo. Espero que tenha lido e tenha gostado. Mas é um problema... Quanto ao gosto, depois vamos discutir. Exatamente. Quais as soluções? Eu espero que haja outras além das minhas, mas eu não vejo. Mas vamos ver. E queria agradecer a todos. Acho que foi uma boa tarde. E que... Obrigado, António. Deve ter gostado. Estamos quase a terminar. Desta vez não vou lançar nenhuma pergunta.
porque acho que houve muitos temas que estiveram aqui e eu sinto que tenho um feeling que vocês estão ansiosos por dizer algumas coisas, por isso vou dar 30 segundos livres a cada um para poder intervir. Vou começar pelo Carlos, mas peço-vos que respeitem os 30 segundos porque estamos mesmo a terminar, está bem? Muito bem, telegraficamente. Eu acho que a Paula se esqueceu que em Benfica as esplanadas tiveram isenção de pagamento. Isso foi-nos comunicado pelo Presidente da Junta naquelas reuniões informais e até também na Assembleia de Freguesia. Portanto, como noutros campos, a Junta de Freguesia de Benfica esteve e foi pioneira naquilo que foram algumas das medidas de combate ao coronavírus. Eu julgo é que este debate permitiu abrir aqui uma série de pistas para o próximo e, portanto, além daqueles dois que tínhamos identificado no início, temos a TAP, temos a mobilidade, que foi agora introduzida a propósito da questão da EML, portanto, o moderador vai ter aqui um papel importante a perceber qual é o tema com que nos vamos defrontar na próxima semana. Muito obrigado. Tarefa fácil, obrigado pelo cumprimento. Obrigado, Carlos. Obrigado. Joana, 30 segundos, faz favor. Então, nos meus 30 segundos queria usar para exortar a Junta de Freguesia a dar mais apoios a famílias com crianças. Da minha experiência pessoal, tenho percebido que há muitas famílias com muitas crianças, tipo 2 e 3 e com bebés de meses, a precisar de apoio na Freguesia de Benfica. Não sabem onde se dirigir e têm vergonha muitas vezes. Portanto, se calhar aquela divulgação que foi feita inicialmente, muito virada para as pessoas mais velhas, agora deveríamos virar para a classe média baixa, que está a ter sérios problemas em comprar fraldas, em comprar a comida mais básica e perceber que isto neste momento é muito importante e muito urgente. Obrigada. Obrigado, Joana. Nuno, 30 segundos. O microfone, Nuno. Tenho que ligar o microfone. Ok. No seguimento do que a Paula disse há pouco e pegando também aqui nesta questão que é bastante importante, tem a ver com o comércio. Efetivamente nota-se um arranque, digamos assim, a meio gás. Há vários estabelecimentos, daquilo que julgo conhecer, que optam por manter o takeaway porque parece compensar mais do que propriamente a abertura do espaço e a venda no próprio espaço, o que de facto é preocupante. De todo modo, temos também depois a questão das esplanadas, que começam de facto, e como já foi aqui dito, com estas condições climatéricas a aparecer. Portanto, isto nada mais e nada menos que será de facto um desafio que se coloca a todos nós, não só enquanto representantes de forças políticas, enquanto elementos de órgãos de poder local, mas também acho que temos agora uma reunião breve próxima para conhecer melhor a evolução aqui na freguesia. Eu espero ter mais alguns elementos para depois também poder comentar. Obrigado. Obrigado, Nuno. Palavra agora à Paula, para 30 segundos, Paula. Obrigada, Paulo. E, Carlos, eu não me equivoquei, tanto que mencionei a Câmara Municipal de Lisboa à semelhança de outras cidades do país. Portanto, eu sei bem o que é que aconteceu aqui em Benfica. No entanto, elas podem ser estendidas até ao final do ano, que esse era também o mote da proposta que tinha sido feita pelo CDS. E que, de facto, ajuda e complementa aqui também a questão do Nuno. Acho que a mobilidade será um tema também que devemos ter em muita atenção num próximo debate. Acho que é importante e a mobilidade, e a mobilidade, e por mobilidade não me refiro só a irmos do ponto A ao ponto B, a mobilidade tem implicações em tudo, no trabalho tem tudo, e referir também, reforçar aqui que a questão da confiança é que é preciso retomar e para que os portugueses se sintam à vontade em voltar a fazer um pouco aquilo que faziam antes e que de facto não se inibam de ir ao comércio, de ir para uma esplanada, ir à praia com cautela, ir a um parque e estarem sem medos na rua. Obrigado, Paula. Por fim, António, 30 segundos para terminar. Quer dizer, quando for o próximo programa, eu espero que já estar de volta ao SF Rodrigues Miguel a atender os meus doentes. E queria deixar aqui um apelo, é que as pessoas telefonem a marcar, vão só com marcação prévia e que à hora da marcação, para evitarmos termos aglomerados de pessoas dentro da unidade à espera. Vamos trabalhar com segurança, toda a gente vá de máscara, toda a gente use máscara e acho que não vai haver riscos nenhuns se todos trabalharmos assim.
e espero que podemos retomar as nossas consultas normalmente. Já agora deixo aqui uma pergunta, se a nossa brilhante televisão vai receber o subsídio também. A televisão vai receber o subsídio? Fica a pergunta. Ok. Pronto. Agradeço. Fazer amanhã ao Presidente, não é? Amanhã não vamos ter reunião informal. É uma questão para colocarem diretamente ao Sr. Presidente, exatamente. Bem, meus senhores, o tempo terminou, isto corre rapidíssimo, são uma meia hora que parece que voa, mas eu quero destacar algumas coisas e antes de me despedir de todos, algumas das questões que foram aqui apresentadas e que serão temas com certeza para debatermos proximamente, a questão da cultura, como a Joana referiu muito bem, a questão da TAP, a questão da EML e da proposta apresentada da mesma não operar neste período, o apoio a famílias com crianças, propostas de revitalização do comércio, a questão da mobilidade. Tiro como nota principal a vossa mensagem unânime de confiança, de retomar a vida normal, e acho que isso é o mais importante e é por isso também que hoje escolhemos os temas que escolhemos, para que as pessoas também sintam essa mesma confiança. Pronto, termino. Está assim concluído o nosso programa de hoje. A 8 dias cá estaremos à mesma hora para conversar e debater sobre mais temas da atualidade. Não perca, contamos consigo. Boa tarde e obrigado por ter estado connosco.